Olá, muito boa noite a todos e a todas. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho, tirar as dúvidas a respeito do planejamento patrimonial da família, da palestra que nós fizemos na última quinta-feira. Estamos ao vivo aqui, tanto no YouTube quanto lá na minha página aqui no Instagram. Então, vamos chegando aí. Está aqui na tela um QR Code para você mandar a sua dúvida, que cai direto no WhatsApp. Né? Vou pedir aqui para a Gabi. Gabi, faz uma gentileza, põe esse link aqui desse vídeo, consegue colocar lá naquele grupo do WhatsApp que a gente tem? Lá no... Eu vou só habilitar você como... vamos lá, como administradora, né? Só um minuto, deixa eu ver aqui, cadê? Não sei se eu saí da minha live ali, mas acho que sim, mas vamos lá, deixa eu colocar aqui. Palestra, palestra, pronto. Agora tá aqui. Pronto. Já está. Voltei. Então vamos lá. Estamos de volta aqui no Instagram, aqui no YouTube, para a gente tirar dúvidas a respeito do planejamento patrimonial da família, da nossa palestra que nós fizemos na semana passada, que várias dúvidas foram as pessoas ficaram com várias dúvidas, eu não consegui responder naquele momento. Então, eu resolvi fazer essa live de tira dúvidas para a gente ir tirando aqui. Então, vocês podem mandar pergunta tanto aqui no nosso chat, aqui nos comentários, né, no chat aqui no nosso YouTube, nesse QR Code aqui que vai direto para no nosso WhatsApp, ou também aqui, né, no Instagram. Pode mandar, pode perguntar aqui no Instagram também, que vou te responder dentro daquilo que for possível, tá bom? Então vamos lá, senhores e senhoras. Vou colocar a Gabriela aqui. Só um minuto. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, doutor? Vamos lá, Gabi. Gabi, na semana passada, né, a gente teve várias dúvidas aí, várias dúvidas foram enviadas para a gente no nosso grupo, no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais. Então vamos começar respondendo essas perguntas aí, que é de suma importância para que as pessoas, de fato, tirem todas as dúvidas sobre planejamento patrimonial da família, sobre o sistema de holding familiar, que é importante que as pessoas tenham consciência do que é esse sistema e a importância desse sistema para a família brasileira. Vamos lá, Gabi, pode começar. O Daniel perguntou se a holding pode participar de outras empresas. Bom, vamos lá, Daniel. Na realidade, se você entender, se você buscar no início, buscar lá na gênese do que é uma holding, a holding, a ideia dela é exatamente a participação em outras empresas, tá? É exatamente isso. A atividade, é importante que isso seja dito, a atividade da holding é a participação em outras empresas. Isso está dentro do KNAI, né, estabelecido aí para a holding, e isso está lá na lei das SAs, que é a lei que autoriza uma empresa ter como objeto social, como a sua atividade, a participação em outras. Então, exatamente essa é a ideia da holding, né? A participação em outras empresas. Mas uma coisa é importante, e falando aqui para o pessoal do Instagram também, e o pessoal aqui do YouTube. Quando a gente estabelece o sistema de holding familiar para evitar a sucessão, a gente tem que ter em mente três pilares de eficiência. O primeiro, a proteção patrimonial, a eficiência tributária e o planejamento sucessório. Então, aqui na primeira, que é a proteção patrimonial, eu não posso misturar atividade empresarial com o patrimônio particular da pessoa, por uma razão simples. O patrimônio particular da pessoa deve ser protegido e a atividade empresarial é uma atividade de risco. Então, se eu misturar essas duas coisas, ou seja, se eu colocar
esse sistema, essa pessoa jurídica, cofre, né, que a gente vai chamar de cofre, onde vai estar todo o patrimônio da pessoa física. Nós vamos transferir todo o patrimônio da pessoa física para essa pessoa jurídica cofre. Se eu colocar aqui também cotas de uma sociedade empresária que essa pessoa seja titular, aí eu não vou estar perdendo a eficiência da proteção. Por quê? Porque eu estou ligando uma empresa na outra. Qualquer problema que tiver ali nessa atividade empresarial vai respingar aqui no cofre e aí fura o cofre, não temos a proteção. Então, a holding, sim, pode participar de outras empresas. Aliás, essa é a ideia, essa é daí que surgiu a holding, propriamente dito, mas a gente vai evitar misturar a atividade empresarial daquela família com o patrimônio da pessoa física, porque a ideia, além de evitar a sucessão, é também fazer a proteção do patrimônio. E para fazer a proteção do patrimônio, eu não posso ter atividade empresarial ligada ao patrimônio. Ok? Isso aí, Daniel. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, Gabi, próximo. A Rose perguntou o que é e como funciona uma sessão de viabilidade. Muito bem, Rosa. A sessão de viabilidade, vocês não me ouviram falar isso na quinta-feira passada? A sessão de viabilidade é o momento mais importante que a gente tem dentro desse serviço de holding patrimonial, holding familiar. Por quê? É um momento onde eu vou te ouvir, onde eu vou ouvir todas as peculiaridades da sua família, a sua formação familiar, a sua formação patrimonial, como que isso está estruturado e como que vocês pretendem fazer com aquele patrimônio. O que você pretende com aquele patrimônio? Como é que você pretende que seu patrimônio fique estruturado? É óbvio que nós estamos falando, né, de um sistema que vai planejar a sucessão, aliás, evitar a sucessão, mas cada família tem a sua peculiaridade, cada família tem os seus detalhes. Então, uma holding nunca é igual a outra, né? A holding, eu sempre digo, não é um produto acabado que você pega na prateleira e cria e entrega para o cliente. Cada holding ela é feita customizadamente, ou seja, de acordo com as necessidades e as peculiaridades daquela família. Então, a sessão de viabilidade é aquele momento que a gente vai te ouvir, vai colher todas as suas informações para dar o diagnóstico preciso para saber se realmente o holding é para você. Porque, de repente, pode não ser. Na grande maioria das vezes, mas a gente precisa ouvir todos os seus anseios, todas as suas vontades, todos os seus desejos para colocar isso dentro de um sistema que seja realmente eficiente do ponto de vista da proteção, do tributário e para evitar a sucessão. Ok? Obrigado, Rose. Vamos lá, Gabi. O Vinícius perguntou qual que é o procedimento se precisar vender um imóvel que está dentro da holding. Muito boa pergunta, Vinícius. O que acontece? Como é que a gente faz para vender um imóvel dentro da holding? Tem várias formas, tá? Primeira coisa, nós vamos transferir o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica. Portanto, nós estamos integralizando o patrimônio, né, todo aquele patrimônio, como capital social de uma pessoa jurídica. Tá? Então, aquele patrimônio vai ser transformado em cotas, né, patrimônio imobilizado. Perfeito? Essa pessoa jurídica cofre que vai receber o patrimônio, ela não tem atividade de compra, venda e administração de bens imóveis. Portanto, a ideia é que, por ela, se for vender por ela, o valor é muito alto, o pagamento de imposto é muito alto, porque chega a gerar 34% de GCAP, que é ganho de capital, quando o patrimônio é imobilizado. Duas hipóteses, tá? Se esse patrimônio migrar para o estoque, né, para uma conta estoque dentro da pessoa jurídica, e aí ela vai ter uma outra atividade que não seja de compra e venda, e você vende esse imóvel, para vender ela vai ter que ter essa atividade, aí nós vamos ter que esperar o prazo para quem não pague o ITBI. Então, não é interessante também do ponto de vista do patrimônio, do ponto de vista da participação na transmissão desses bens e na realização do planejamento sucessório. Então, qual é a solução?
São duas as soluções, na verdade. A gente desintegraliza esse patrimônio, né? Reduz o capital social e passa para a pessoa física e vende na pessoa física, né? Ou então, dentro do sistema, é possível que a gente crie um mecanismo para que esse imóvel seja vendido através daquilo que a gente chama de sociedade operacional. Tá? Nós vamos criar uma sociedade operacional, uma outra pessoa jurídica dentro do sistema que vai administrar os bens dessa pessoa jurídica cofre e lá eu vendo por ela. Né? Eu faço um contrato de compra e venda entre pessoa jurídica cofre com pessoa jurídica operacional, sociedade operacional, e vendo pela sociedade operacional. Basicamente, a grosso modo, né, sem entrar muito em detalhes, porque isso aqui caberia uma aula grande, uma aula aqui de 2, 3 horas. Na verdade, nós vamos fazer aí essa compra e venda através de uma transação e se pagará, ao invés de pagar ganho de capital de 15% da diferença, ou dos 34% lá da pessoa jurídica cofre, nós vamos pagar aqui 5,93% do valor da venda, né, que é o imposto do lucro presumido. Então, é uma engenharia sofisticada que é possível ser feita e faz com que o sistema todo seja pensado para eficiência tributária realmente, tanto na compra quanto na venda. E falando nisso, eu quero mandar um abraço ao meu amigo Pedro Neri, que do nosso grupo Diamante aqui do time Holding Brasil, que trabalha muito nessa questão da compra e venda de imóveis da Holding, e a gente está aprimorando a cada dia que passa esse sistema para que a eficiência seja realmente plena em todos os sentidos e também na venda do imóvel, porque, mais uma vez, o sistema é flexível, o sistema não é engessado, o sistema se adequa às necessidades de cada família brasileira. Obrigado. Mais uma, por favor. A Ângela perguntou se tem algum regime de bens específico para criar a holding. Não, todos os regimes de bens podem ser objeto podem servir para criar a holding. E o mais importante é com relação ao planejamento. Tá? Quando a gente fala planejamento, nós estamos falando daquela questão de evitar que ocorra a sucessão. E como isso vai ser feito? Vai ser feito fazendo a doação das cotas, que representam o patrimônio daquela pessoa, para os seus filhos, né? Para as pessoas com quem ela quer que essa herança chegue. Então, mesmo que esses filhos sejam casados, que estejam aí com o regime da comunhão universal de bens, tá? Não haverá comunicação. Por quê? Porque a gente toma um cuidado de quando vai fazer a doação dessas cotas, a gente coloca as cláusulas restritivas. Então, o que acontece? Não tem comunicação, porque a gente coloca uma cláusula de incomunicabilidade, não comunica em nenhuma hipótese, em nenhum regime de casamento, né? Não vai ter a comunicação, as pessoas se divorciam ali e aí vai ter que dividir esse patrimônio? Não comunica, não existe comunicação desse patrimônio com os agregados, tá? Inalienabilidade, porque não há possibilidade de alienação dessas cotas pelos filhos enquanto aquele que instituiu o sistema estiver vivo, correto? Porque o patrimônio é dessa pessoa, ele só está planejando. E também a cláusula de impenhorabilidade, porque essas cotas não podem ser penhoradas pelos reveses que porventura acontecerem com os filhos depois da doação dessas cotas. Então, o sistema, como eu disse, é todo pensado para que aquele que está instituindo o sistema de holding, ele permaneça na completa gestão do patrimônio em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos também em relação a qualquer regime de bens, ok? Vamos lá, Gabi? A Letícia perguntou, ela perguntou, eu e minhas irmãs montamos uma holding patrimonial. Todos têm filhos. Se caso de uma de nós falecermos, como ficará a parte dos filhos? Boa pergunta, Letícia. A gente precisa analisar como é que foi montada essa holding patrimonial, tá? Porque o que acontece? Tem muita... a gente tem que tomar cuidado com como se formar um sistema desse, tá? Eu e o meu time, né, Gabi, o nosso time, que é o time Holding Brasil, todo mundo que está nesse time está habilitado
para entregar um sistema que seja realmente eficiente e não algo que possa gerar problemas futuros. A nossa ideia é entregar 110% de segurança aos clientes, tá certo? A todas as pessoas que buscam pelo planejamento patrimonial da família, para evitar a sucessão. Então, todo mundo que está dentro do nosso time Holding Brasil, tem essa expertise. Agora, quem está fora, pode ser que as pessoas acham que tem uma holding, então, de repente, eu não sei como é que está estruturado essa holding que você está dizendo, mas, de repente, o que pode acontecer? O que tem, na verdade, não é uma holding, sim uma administradora de bens próprios, onde as pessoas, na maioria das vezes, fazem isso. Né? Tem um patrimônio comum, que, por exemplo, foi doado a essas pessoas receberam de herança, e é um patrimônio comum, e é um patrimônio que gera renda, e as pessoas resolvem colocar isso tudo dentro de uma pessoa jurídica para pagar menos imposto no aluguel desses imóveis. Né? Então, o que acontece? Transfere para uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica que vai fazer a gestão desse patrimônio. Só que, quando transfere para uma pessoa jurídica, que é uma administradora desses bens próprios, já perde eficiência tributária porque vai ter que pagar ITBI. A não ser que transfira todo o patrimônio e espere lá ficar quietinho, sem fazer nada, durante um prazo de carência aí, que não vai cobrar ITBI. Mas ninguém vai fazer isso, todo mundo vai querer exercer a atividade. Então, não tem aí essa eficiência tributária. E, muito provavelmente, não deve ter sido feito o planejamento sucessório, que é a doação dessas cotas para os filhos. Então, o que acontece? Se estiver assim, se esse for o caso, né? Depois eu preciso mais detalhes nessa dúvida aí. Se for assim, se for uma administração de bens próprios e cada uma de vocês, você e as suas irmãs, tiverem aí 33,33% de todo o patrimônio, e uma de vocês falecerem, essas cotas precisarão ser inventariadas, precisarão passar por um inventário. E aí que mora o problema. Por quê? Porque o inventário dessas cotas não vai, na verdade, a administração fazendária, a Secretaria da Fazenda, ela não vai levar em consideração o valor que vocês indicaram na integralização desse capital como valor histórico, o valor que estava lá no imposto de renda. Vai se aferir, vai se realizar uma avaliação em relação ao valor de mercado, o valor real, para o cálculo do ITCD. E aí o problema pode ser muito grande, porque esse valor pode ser muito maior do que o valor histórico, e aí a incidência de imposto é muito alta. Na verdade, a alíquota é aquela, né? Aqui em Minas 5%, em São Paulo 4%, em outros estados pode chegar até 8%, mas em cima de uma base de cálculo muito grande. E aí as pessoas, de repente, achavam que estavam resolvendo o problema e não estavam. É o caso daquilo que a gente chama de fake holdings, as holdings que às vezes as pessoas acham que têm, acham que estão seguras, e quando ocorre a perda daquele ente querido, vão ver que não estavam. Vamos lá, Gabi? O Fernando perguntou se ele vai precisar de autorização dos filhos para vender qualquer imóvel que está na holding. Boa pergunta, Fernando. Na verdade é o seguinte, quando a gente cria esse sistema, o sistema é pensado para manter a gestão completa dos pais, né? A gestão completa dos pais que estão realizando aquele planejamento. Não poderia ser diferente, porque se a gente pensa numa eficiência, a eficiência tem que ser completa. Então, a pessoa que está instituindo o patrimônio, ela não pode simplesmente doar nessas cotas e perder toda a gestão daquele patrimônio. Então, o que acontece? O sistema é dotado, o sistema de holding é um mecanismo de gatilho. Esse gatilho é armado quando a gente cria o sistema. Esse gatilho só vai desarmar quando aquelas pessoas que instituíram o sistema, dona do patrimônio, que são os pais, quando eles não estiverem mais aqui. Aí os filhos terão a gestão de todo o patrimônio. É claro que a gente pode combinar isso acontecer em partes, né? Então, na falta de um dos pais, a gestão já passa a ser compartilhada entre aquele que sobreviveu e os filhos, né? Ou então a gestão permanece na mão daquele que sobreviveu e os filhos só terão essa gestão quando realmente ocorrer a perda de todos aqueles que instituíram o patrimônio, o pai e a mãe não estiverem mais aqui. Enquanto isso não acontecer, a gestão é
completamente daquele que instituiu e os filhos não terão nenhuma ingerência em nenhuma decisão a ser tomada pelos pais, pelos donos do patrimônio, que apesar de não terem mais a propriedade das cotas, porque as cotas foram doadas, eles mantêm o usufruto e toda a gestão, e principalmente algo que é muito sofisticado e, como eu disse, só disponível para essas pessoas bilionárias, que é uma cláusula que a gente chama de golden share, que, trocando em miúdos, é uma cláusula que tem um valor político muito grande, que faz com que essa pessoa que tem essa cota, ela administre, ela tenha a gestão de todo o patrimônio, sem que as outras pessoas, os filhos, na verdade, os outros sócios, tenham qualquer ingerência sobre esse patrimônio. Vamos lá, Gabi, tem mais alguma? A Laura perguntou o que acontece com a holding se os pais dela se divorciarem. Boa pergunta, Laura. Na verdade, nada. Por quê? A gente tem recebido algumas consultas, algumas procuras, inclusive já fizemos algumas vezes, de pessoas que querem se divorciar e procuram o sistema de holding para esse intento. Por quê? Porque todos sabem, quando ocorre um divórcio, tem que haver a partilha daquilo que foi adquirido na constância do casamento, dependendo do regime de bens. Né? Se a gente estiver falando do regime como parcial de bens, aquilo que foi adquirido na constância do casamento, de forma onerosa, vai ter que ser dividido entre o casal, pouco importa se teve ou não teve esforço comum, porque na comunhão parcial isso é presumido. No regime da comunhão universal, tudo será dividido. Na separação convencional, nada será dividido. Na separação obrigatória, segundo o posicionamento do STJ, aplica-se a súmula 377 do STF, e aí nós vamos ter necessariamente a divisão daquilo que foi adquirido na constância do casamento, de forma onerosa, provado o esforço comum. Então, nessas hipóteses todas, as pessoas às vezes procuram o sistema de holding exatamente para fazer essa divisão. Para quê? Para que esses bens fiquem com os filhos já, né, que doem esses bens para os filhos e eles mantenham a gestão desse patrimônio. E a gestão não é uma cogestão. Os dois vão ter a gestão de todo o patrimônio. Eles já podem separar o que caberá a cada um deles, né, dentro de uma proporção igualitária, porque nós estamos falando de meação, doando essas cotas para os filhos e reservando o usufruto e administração de todo esse patrimônio, mas de forma individualizada. Então, o cônjuge A, né, o pai vai ter a gestão da parte que coube a ele e a mãe vai ter a gestão da parte que coube a ela. Isso pode ser feito através de um acordo de sócios. Então, é muito, muito vantajoso também para as pessoas que querem se divorciar, para não ter aí um processo custoso, para não incidir aí em imposto de doação, porque se algum fica com a parte maior do que o outro, a diferença vai ter que incidir o imposto de doação, que é o mesmo imposto da herança. Para não incidir essas questões, as pessoas procuram o sistema de holding. Então, se as pessoas já têm uma holding e se separam, o que eles vão ter que fazer? Um acordo de sócios para estabelecer quem é que vai ficar com a gestão de qual patrimônio, e vida que segue, o sistema está todo planejado e nada vai mudar. Mais alguma, Gabi? Não, por enquanto não, doutor. Bom, mas é isso. Eu tenho aqui que eu recebi, deixa eu ver. Como garantir a proteção do patrimônio da família por meio de uma holding familiar? Foi o Ronaldo que fez essa pergunta, eu recebi aqui no meu chat. Exatamente aquilo que a gente estava falando. Como fazer isso? Fazendo esse sistema, estabelecendo essas cláusulas restritivas, estabelecendo essa proteção, ou seja, institucionalizando o patrimônio, principalmente para aquelas pessoas que exercem uma atividade econômica organizada, principalmente aquelas pessoas que são empresários. Aqueles que são empresários, eles não podem ter patrimônio junto com a atividade. Se a pessoa exerce atividade empresária e de repente quer comprar um imóvel, ele não pode comprar em nome daquela pessoa jurídica que está exercendo aquela atividade econômica, que está realizando aquela operação. Não, porque esse patrimônio estará totalmente descoberto, totalmente exposto. Esse patrimônio precisa estar em nome de uma pessoa que não tem atividade econômica,
uma atividade que seja de risco, porque se tiver, vai furar o cofre. Então, é possível que você coloque dentro do sistema sem que faça aí uma mistura da atividade empresária e do patrimônio. Aqui no Instagram, deixa eu ver quem está aqui no Instagram. Alguém tem alguma pergunta aqui no Instagram? Se quiser, levanta a mão aqui. É só perguntar, tá? Aqui, um abraço, meu amigo Bruno, grande colega, jogado lá em Belo Horizonte, que faz parte desse timaço que é o time Holding Brasil. Tem uma pergunta aqui que é muito recorrente e que nós recebemos na semana passada. Eu estou lembrando aqui, Gabi, é aquela... Um abraço ao meu sócio, Humberto Tranquilo, que também entrou aqui na live no Instagram. Aquela pergunta que a pessoa fez, esqueci o nome dela, acho que era a Ângela, que fez uma pergunta... como é que eu faço para fazer o meu inventário em vida? Lembra? Tinha uma pergunta assim? Como é que eu faço para fazer o inventário em vida e para evitar esses altos custos? Acho que era mais ou menos assim a pergunta, né? Sim. O detalhe é o seguinte, não é possível fazer o inventário em vida. Não é possível fazer o inventário em vida. O que é possível fazer em vida é uma partilha amigável. Isso, inclusive, está lá no artigo do 2018 do Código Civil, que permite que seja feito por ato de disposição de última vontade a partilha amigável, né? O 2018 do Código Civil diz assim, é válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Legítima dos herdeiros necessários. Uma pequena contextualização aqui para entender isso. O que é legítima? Legítima, de acordo com o artigo 1846 do Código Civil, diz respeito à metade dos bens da herança que pertencem aos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Descendente, ascendente e cônjuge. Companheiro, tem uma discussão se é herdeiro necessário ou não, mas descendente, ascendente e cônjuge. Ou seja, se a pessoa tem descendente, ascendente e cônjuge, ela não pode dispor por testamento ou então por uma partilha em vida de mais da metade desse patrimônio. Agora, se ela for fazer a partilha em vida de todo o seu patrimônio para todos os seus filhos, a proporção tem que ser exatamente a mesma, né? Ela pode, que se quiser, 50% destinar para um ou outro, mas os outros 50% tem que ser exatamente igual para cada um dos filhos. Mas essa partilha em vida era feita, olha o que eu estou dizendo, era feita pela doação. Só que a doação é um instituto muito arcaico. A doação é um instituto, não é que é arcaico, mas é um instituto que vai cair em desuso. A doação, por isso, vai cair em desuso, por quê? Porque ela é cara e perde a gestão. Ela é cara porque o imposto que incide na doação é o mesmo que incide na herança. Exatamente o mesmo. E ela não é eficiente porque a pessoa que instituiu, ou melhor, a pessoa que doou o patrimônio, ela perde toda a gestão. De fato, a doação vai evitar o inventário, só que a pessoa perde a gestão e perde, na verdade, perde o patrimônio porque, além de pagar um valor muito alto, ela não é mais proprietária. Então, ela não tem mais a gestão do patrimônio. Lá na frente, se ela quiser vender um bem que foi doado, se o donatário, se os filhos não concordarem, esse bem não será vendido. Ainda, os filhos podem concordar, eles podem concordar, mas aquele agregado, aquela esposa, aquele marido, né, os genros aí, podem, ou as noras, podem não concordar e esse imóvel não será vendido imediatamente, vai ter que ter autorização judicial, e aí é uma confusão danada. Então, a doação é muito cara. Como é que pode ser feito, então, para evitar o inventário de forma eficiente? Através do sistema de holding familiar. É através do sistema de holding familiar que a gente consegue evitar que a família brasileira passe pelo inventário, que o patrimônio seja dilapidado e que haja essa perda patrimonial gigantesca, além de toda a dor de cabeça que existe na realização de um inventário. Então, não há possibilidade de realizar um inventário em vida. O que pode ser feito é uma partilha, né?
Ou, de repente, fazer aqui, porque está falando aqui no 2018, por disposição de última vontade. E aí é o seguinte, testamento. Testamento evita o inventário? Não. Testamento é um dos instrumentos mais arcaicos que existe no sistema de direito das sucessões brasileiro. Por quê? Porque ele não vai evitar o inventário. Ele é uma disposição de última vontade que a pessoa, como eu disse, tendo herdeiros necessários, pode dispor de 50% pelo testamento, só que o testamento não vai evitar o inventário. Vai ter que ser feito o inventário. Hoje, inclusive, pela decisão do STJ, é possível que seja feito o inventário extrajudicial, mesmo que haja testamento, mas não evita o testamento. Então, do ponto de vista do planejamento, é uma enrascada fazer o testamento, porque ele não vai evitar o inventário. Aliás, ele gera um custo maior, porque você vai precisar cumprir o testamento, e além do inventário, você vai ter que cumprir o testamento, que geram custos. Então, isso só vai aumentando, além de, possivelmente, servir para causar algumas divergências entre os herdeiros, porque, de repente, aquele testador pode estar privilegiando um herdeiro em detrimento de outro, e aí pode ser que cause um problema gigantesco. E aqui eu tenho mais uma pergunta, Gabi, é aquela que, esqueci o nome eu acho que foi a Patrícia, que falou o seguinte: e se a pessoa já faleceu, é possível fazer o sistema? E aí, é possível fazer esse sistema? Infelizmente, não, Patrícia, porque se já ocorreu o falecimento, não é mais possível fazer esse sistema. Infelizmente. A gente não conseguiu abordar essa família antes que o mal acontecesse, né? Porque faleceu, a regra vai seguir a regra que para transmitir os bens precisa passar pelo inventário. Infelizmente, não é possível fazer esse sistema. Por quê? Porque para fazer o sistema, aquele que institui o patrimônio, aquele que institucionaliza o patrimônio, aquele que institui o sistema de holding, precisa estar vivo. Uma vez que ocorreu o falecimento, infelizmente, não é possível mais a gestão desse patrimônio e vai ter que passar pelo pesadelo do inventário, seja extrajudicial, seja judicial. Quando eu falo pesadelo, é porque é algo que é tormentoso, a pessoa está naquele momento frágil, naquele momento de horror, e ainda assim tem que pensar em todas essas questões, em todas esses problemas, que é um problema financeiro, um problema que de repente as pessoas podem não estar de acordo com aquela transmissão, enfim, gera um monte de problema que pode ser evitado pelo sistema de holding familiar. Correto? Bom, acho que tá bom por aqui, né? Então eu vou mais uma vez, alertá-los, aqueles que estavam na palestra, aqueles que estavam aqui. Esse vídeo vai ficar rodando por mais algumas horas. Eu deixei um link aqui na descrição para quem ainda não acessou, não marcou a sua sessão de viabilidade. A nossa agenda está apertada, está apertando, não temos muitos horários ainda vagos. Se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade de realizar a sua sessão de viabilidade para fazer um diagnóstico preciso da sua situação e para que você seja enquadrado dentro do sistema. Então, não perca tempo, clique aqui no link dessa descrição, agende a sua sessão de viabilidade. Essa oportunidade vai ficar disponível até hoje, às 23 horas e 59 minutos. Depois, só numa outra oportunidade que eu for fazer esse ciclo aqui, né? E na próxima nós vamos tentar estabelecer um seminário com mais dias, para a palestra não ficar muito longa, para a palestra não ficar muito densa. Eu vou dividir em alguns dias, mas eu não sei quando isso vai acontecer. Provavelmente, não sei se ainda nesse primeiro semestre, mas só numa próxima janela. Então, se você ainda não se inscreveu, não agendou a sua sessão de viabilidade, faça isso agora. Clique no link, agenda a sua sessão de viabilidade, que ficará aqui disponível enquanto esse vídeo estiver rodando até as 23h59. Ok? Um forte abraço a todos, uma boa semana. Gabi, muito obrigado aí pelo seu auxílio. Amanhã se Obrigada. vê no escritório. Um forte abraço a todos aqui do Instagram. Nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu!